Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos revisar um circuito que nós já vimos aqui no canal várias vezes, que é a saída de áudio com par complementar classe AB. Nós vamos falar nessa aula aqui nós vamos revisar algumas coisas e vamos falar sobre algumas outras características deste circuito, algumas curiosidades destes circuitos, tá? Para isso, a gente vai utilizar esse circuito básico de 4 transistores. Existem amplificadores que têm muito mais transistores, a saída é formada por vários transistores, mas na explicação vai ser esse circuito aqui básico. Tá bom, pessoal? E na próxima aula a gente vai ver ele funcionando no Multisim, no simulador de circuitos. Mas antes, pessoal, deixa eu falar para vocês que nós temos uma grande promoção na Burgos Eletrônica que vai até dia 25 de janeiro de 2021, obviamente. Você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$400 no cartão, pode dividir em quantas vezes você quiser. Se você comprar no Pix ou por depósito, é mais barato ainda. Dá uma olhadinha no vídeo demonstrativo aqui no card, no vídeo explicativo, e aqui no primeiro link da descrição tem os procedimentos para você fazer a compra desse pacote e os cursos oferecidos neste pacote. Tem uma lista aí com esses cursos. Se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, toca o sininho para você ser notificado dos vídeos, lives que fazemos aqui no canal todas as sextas às 19 horas. E se você gosta do nosso material, quer e pode ajudar o canal financeiramente, clica no botão Seja Membro. Com um pequeno valor mensal você ajuda o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Você que já é nosso patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem e aproveitem a promoção de cursos. Bom, vamos lá. Pessoal, esse circuito aqui, deixa eu ampliar ele. Ele é um circuito básico. Ele é formado por um transistor pré, um driver e 2 transistores de saída chamados de par casado ou saída complementar classe AB. Esses 2 transistores aqui, o pré e o driver, eles são amplificadores de tensão. Eles recebem um sinal que é pequeno aqui na entrada, que geralmente tem algumas dezenas de milivolts, e na saída deles nós vamos ter um sinal amplificado com algumas centenas de milivolts, alguns volts ou algumas dezenas de volts, dependendo da potência do amplificador. Os transistores de saída são amplificadores de corrente. Eles amplificam a corrente do sinal e não a tensão. A tensão sai praticamente a mesma aqui no meio, porém com uma corrente mais alta. Por exemplo, nas bases desses transistores, você vai ter a corrente de algumas centenas de microamperes ou alguns miliamperes. E na saída aqui, ó, aonde vai ser ligado o alto-falante, nós temos uma corrente de centenas de miliamperes ou de alguns amperes ou até dezenas de amperes, dependendo da potência do amplificador. Portanto, esses transistores aqui eles dão ganho de corrente. Esses 2 dão ganho de tensão. Ganho de tensão vezes ganho de corrente, a gente tem o que se chama de ganho de potência, que vai excitar o alto-falante do seu amplificador, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, no meio desses 2 transistores, como eles têm as mesmas características, nesse caso aqui, ó, é um NPN, um PNP, mas poderiam ser 2 NPNs, tá bom? Esses transistores, eles têm teoricamente as mesmas características, então a tensão aqui no meio se divide em 2. A tensão que é aplicada no circuito é 9 volts, então no meio deles eu tenho aproximadamente 4,5 volts. Eu vou ter um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da característica dos transistores e da polarização da base deles, tá? Então, observe uma coisa interessante. Se aqui eu tenho, por exemplo, 4,5 volts, a base desse transistor, como ele é um NPN, eu vou ter uma tensão 0,6 volts maior do que o emissor. Como no emissor eu tenho 4,5, aqui eu teria 5,1. Já na base desse outro, como ele é um PNP, aqui eu tenho 4,5, a base é 0,6 menor que o emissor. Então aqui eu teria 3,9. Então aqui eu teria 5,1, 3,9 e aqui no meio 4,5. Tá? Então observem que a tensão aqui não muda e a tensão aqui não muda. Tá, pessoal? O que vai acontecer é que o sinal ele vai fazer essa tensão excursionar, mas de acordo com o que excursiona na base. Por exemplo, se o sinal excursionar 2 volts na base, ele vai excursionar 2 aqui. Se for 2 aqui, 2 aqui. Tá? Então observem que, na verdade, um pouco menos, né? Eu não estou considerando a queda no transistor, mas só para vocês terem uma ideia. Se o sinal excursiona 2 volts aqui, ele vai excursionar 2 aqui. Se excursionar menos 2 aqui, vai excursionar menos 2 aqui. Tá?
Então, o que dá o ganho, esses dois transistores aqui, eles dão ganho de corrente. Porque a corrente entre coletor e emissor do transistor é maior do que a corrente de base e emissor. Tá? Por isso eles dão ganhos de corrente. Na verdade, eles seriam como buffers. Tá? Eles dão ganho de corrente. Quem dá o ganho de tensão são esses dois aqui, o pré e o driver. Esses dois só dão ganho de corrente. Tá bom? Muito bem. Outra coisa, como é que eles funcionam? Quando chega um sinal, o sinal aqui é alternado, né? É um sinal de áudio. Quando chega o sinal aqui no semiciclo positivo, aqui vai sair positivo também. Quando a tensão sobe aqui também. Só que é lógico, aqui sobe alguns milivolts, aqui sobe centenas de milivolts, ou alguns volts. Então quando a tensão sobe aqui também. Subindo aqui, esse transistor aqui ele vai conduzir e esse vai cortar, porque esse daqui é um PNP, né? Ele vai ter uma tensão maior na base, ele vai cortar, esse aqui vai conduzir. Quando ele está conduzindo, ó, vai circular uma corrente por esse capacitor e pelo alto-falante. E o alto-falante vai produzir um som. Tá? O cone do alto-falante vai para fora. Quando o sinal fica negativo aqui, ó, ele também fica negativo aqui, esse transistor corta, e esse aqui que vai conduzir. Esse transistor conduzindo, ó, vai passar uma corrente que é a descarga desse capacitor. O capacitor vai descarregar pelo alto-falante, ó, a corrente pelo alto-falante vai inverter o sentido, e aí o alto-falante vai para dentro, o cone do alto-falante vai para dentro. Então quando esse conduz, carrega o capacitor, cone para fora. Quando esse outro conduz, descarrega o capacitor, cone para dentro. E assim o sinal ele vai se alternando para cima, para baixo, cone para fora, para dentro, para fora. Ele vai produzir o som. Para que esse capacitor serve então? Quando não tem sinal de áudio, eu tenho 4,5 volts aqui. Então, esse capacitor não deixa com que esses 4,5 volts cheguem até aqui. Tá? Chega até o alto-falante. Bloqueia essa tensão. É lógico que no momento que eu ligo o aparelho, o capacitor está descarregado, ele é um fio. Vai circular uma corrente momentânea no alto-falante para carregar esse cara, mas a carga é rápida. A corrente momentânea vai fazer o cone do alto-falante para fora, mas não vai produzir som e não vai queimar também, porque é uma corrente momentânea, muito rápida. Agora, se ficasse a corrente passando o tempo todo por ele, a corrente contínua circulando o tempo todo por ele, na mesma direção, queimaria a bobina móvel do alto-falante. Não um surto rápido de corrente. Como o sinal ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, então o alto-falante ele vai para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Tá bom? Então é assim que funciona essa saída de áudio. Então lembrando que, muito importante, esses dois transistores são amplificadores de tensão e esses dois são amplificadores de corrente. Aqui na base deles eu tenho corrente pequena, uma corrente de micro ou poucos miliamperes, e aqui no meio aqui dos transistores, ou seja, a corrente que vai circular pelo alto-falante já é uma corrente de centenas ou de mili ou alguns amperes, tá bom? Isso é super importante nesses amplificadores. Aqui é uma realimentação negativa, né? Eu já falei sobre isso aqui em outra aula, tá? Mas por enquanto eu quero que vocês entendam isso. Principal, esses dois transistores dão ganho de tensão e esses dois dão ganho de corrente. De modo que a tensão que vem aqui, ela vai ser a mesma daqui praticamente. Claro, tem uma pequena queda no transistor, mas a tensão daqui quase é a mesma daqui, porém a corrente é muito mais alta, tá bom? Se aqui tiver 2 volts, aqui vai ter aproximadamente 2 volts de variação. Se aqui tiver menos 2 volts, aqui vai ter menos 2 volts de variação, tá? Porém a corrente aqui, que vai multiplicar com a tensão, é que vai dar a potência que vai sair no alto-falante, tá bom, pessoal? Então se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja do caso dos comentários. Na próxima aula a gente vai ver isso aqui funcionando no Multisim. Vejo vocês aqui na próxima aula. Aproveitem nossa promoção, vai até dia 25 de janeiro. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.